Para iniciarmos a nossa gravação, eu chamo a sua preciosa atenção para observar essa imagem aqui. Essa imagem da Arca da Aliança, tá? Que muito se fala hoje sobre a Arca da Aliança. Mas o que se ouve falar, o que está escrito aí, registrado na internet, no mundo das notícias, é que é aquele comentário: a arca desapareceu, encontraram a arca, ou a arca que encontraram não é a original, é apenas uma réplica. Lá no museu, em tal lugar, a arca está lá. Bom, mas a nossa gravação de hoje não é para falar sobre a arca foi encontrada ou não, é ou não é, não. O assunto é esse aqui. Não há muita relevância, não há tanto interesse assim de saber que com toda certeza, tá? Na verdade, essa arca nunca mais vai ser vista ou encontrada. Bom, é o seguinte, porque tanto os judeus como os cristãos não precisam mais da Arca da Aliança, tá? Nós vamos ver direitinho aqui o porquê. E a outra coisa que queremos dizer, deixar claro aqui, que o próprio profeta Ezequiel, no seu livro, ele já mostrou a ausência desta arca, que essa arca só iria existir até um determinado tempo, que vamos comentar nessa gravação. Bom, então, vem comigo, meu nome é João, eu sou comentarista bíblico, e se você gostar desta sagrada gravação, desse sagrado comentário, dê o seu like, se inscreva nesse canal e fique conosco até o final dessa gravação para você entender o que estamos tratando. Bom, a Arca da Aliança, vamos primeiro dizer aqui o que era essa obra, não é? Tratava-se de uma caixa de madeira, mas não era simplesmente uma caixa de madeira. E para se fazer essa arca e todos os vasos que eram usados no tabernáculo dos judeus, do povo de Israel, não foi qualquer pessoa, não foi qualquer inteligência, não. Bezaliel foi capacitado pelo Espírito Santo para fazer essas obras, que foi a Arca da Aliança e aqueles vasos de ouro que eram usados no sacrifício, no culto judaico, ali na nação de Israel. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Ninguém mais tinha condição de fazer vasos e aquela arca com tanta beleza, com tanta precisão e com tanto valor como foi feito, tá? Bom, tratava-se de uma caixa de madeira, tá? De madeira, mas tinha a sua tampa que era ouro batido. Era puro ouro a tampa. E sobre a tampa havia as duas imagens dos querubins, de dois querubins. Porque os querubins, eles sempre fizeram parte da história da redenção da humanidade. Desde a queda de Adão, quando eles foram postos para guardar a entrada do Jardim do Éden. Tá. E ali, sobre aquela tampa de ouro, abaixo das asas dos querubins, era derramado o sangue do sacrifício. O sacerdote fazia isso uma vez por ano, tá? E era ali feito a oração intercessória por toda a nação, para Deus perdoar a nação, tá? Bom, mas por que estamos dizendo que não precisa-se mais da arca?
É porque a arca ela já cumpriu o seu papel. Aquela arca da aliança, ela profetizava acerca de Jesus Cristo. Ela simbolizava nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente a sua pessoa divina e a sua pessoa humana. Como era feito de madeira e de ouro, a parte de madeira apontava para a natureza humana dele, de nosso Senhor Jesus Cristo. E a parte que era de ouro apontava para a natureza divina, ele sendo Deus, porque na Bíblia sempre o ouro está falando da glória de Deus, tá? É exatamente isso. Bom, e todo culto judaico, desde os sacrifícios, o culto, a adoração, ali o povo reunido, estava tudo em torno da arca. Tudo era feito em torno da arca, o culto judaico. Os judeus não adoravam a arca em si, não, mas era apenas para estar ali, para simbolizar a presença viva de Deus. Mas para isso era preciso que o povo estivesse em obediência a Deus. E até para sair na guerra, para a guerra, eles levavam a arca. E com isso eles venciam a guerra, se estivesse em obediência a Deus também. Como aconteceu aquele caso lá em 1 Samuel, no capítulo 5, verso 1 a 4. Ali o próprio sacerdote Eli estava em falta com Deus. Estava uma nação em falta com Deus. E eles saíram para a guerra e perderam a guerra. E os inimigos, os filisteus, tomaram a arca, tá? E o que aconteceu? Aquela arca, a presença de Deus era tão viva que deu maior problema para os filisteus, que eram pagãos, que eram idólatras. Eles pegaram a arca e levaram e colocaram lá no templo do deus Dagon, que era o deus que eles adoravam. E ali, aquela arca perto da imagem do deus Dagon, no dia seguinte, que a arca estava lá, o deus, aquela imagem do deus Dagon, amanheceu caída no chão. Então, eles ficaram sem entender. Levantaram a imagem novamente e passou mais uma noite. No dia seguinte, a imagem estava caída no chão e o pescoço quebrado, estava quebrado, tá? E veja bem como a idolatria é terrível. Aquele deus Dagon era uma imagem que tinha uma parte de ser humano e a outra parte de peixe. Mas o forte do assunto aqui é que a presença de Deus na arca era tão grande que nem a imagem do deus Dagon, aquela idolatria, ficou de pé, caiu por terra. Então é assim que acontece. Bom, mas por que vamos dizer que não se precisa mais da arca? Porque aquela arca se simbolizava Jesus Cristo Salvador, que ele já veio, ele nasceu da Virgem Maria, foi crucificado e ofereceu o verdadeiro sacrifício que era simbolizado por aquele sacrifício que era oferecido em cima do propiciatório da Arca da Aliança. Naquele dia que Jesus estava, naquela tarde, crucificado ali, que às 3 horas da tarde, ele rendeu o Espírito e morreu para ressuscitar com 3 dias depois, tanto que o véu do santuário ali, que separava o santo do santo e a Arca da Aliança estava lá do lado de dentro, aquele véu do santuário se rasgou, para dizer que aquele véu ali não precisava mais, porque tudo estava cumprido. Jesus disse: está consumado. Então, do mesmo jeito que não ia mais precisar daquele véu ali que se rasgou, da mesma forma a Arca da Aliança
também que naquela época talvez já não existia mais ali, já havia desaparecido. Então, ali, a Arca da Aliança venceu a sua validade ali. Assim como aquele véu que se rasgou, venceu ali a sua validade, porque era só para profetizar e simbolizar o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio fazer e fez o verdadeiro sacrifício. Agora vamos a esse detalhe aqui. Como falamos, o culto judaico era tudo centralizado na arca. Até para sair para a guerra levava a arca. Agora, no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Jesus, que agora está cumprido, tudo tem que ser centralizado em Jesus. Agora é tudo em Jesus. Jesus é o único caminho, Jesus é o único Salvador, Jesus é a única forma de religar o ser humano, o pecador, com Deus. Jesus é o único sacrifício, Jesus é o único mediador, o único caminho que ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tudo hoje, até para se orar a Deus, tem que ser em nome de Jesus Cristo, porque quem ensinou isso foi ele. Ele ensinou na sua oração que ao orarmos tem que ser em nome dele. Então, assim como tudo era centralizado na arca, agora hoje tudo tem que ser centralizado em Jesus. É só Jesus, era isso que a arca simbolizava, era isso que a arca profetizava. Bom, mas agora vamos ao último detalhe. Como falamos a respeito do profeta Ezequiel, lá no seu livro, lá nos capítulos 40 a 48, você pode observar ali direitinho, com cuidado, que ali, aqueles últimos 9 capítulos do livro de Ezequiel, ele está apontando para o futuro, um futuro lá distante. Como será a nação de Israel no futuro? Como será os cristãos no futuro? Como será o culto do judeu no futuro? Ali ele apresenta e mostra o reino do Messias. Ali é o Messias já aqui presente, reinando sobre o trono de Davi, sobre a nação de Israel. E ali, Ezequiel, ele mostra como será o culto. Ali tem tudo, tem os sacerdotes, tem os sacrifícios, tem o altar, tem o local onde vai ficar o trono do Messias, ali tem de tudo, mas só não tem a arca. Ali nos últimos 9 capítulos de Ezequiel, você já vai ver ali, já está detalhado a ausência da arca. A arca ali está ausente, ela ali não existe mais. Então, hoje, a gente vê as pessoas preocupadas, a arca, e discute, né? E dá a sua opinião. Não. Se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, isso aí não tem mais nenhuma relevância. Não há o que se preocupar com a arca. Agora, toda a sua preocupação tem que ser em olhar para Jesus, a verdadeira arca, tá? Bom, já que a arca não está mais presente ali no livro de Ezequiel, ele finaliza o seu livro com essa seguinte frase: o Senhor está ali, ou seja, lá na cidade de Jerusalém. A arca não está mais ali,
Mas ele diz assim: o Senhor está ali. Esse sim, Jesus sim, estará presente ali, porque a arca simplesmente simbolizava ele, apontava para ele, até ele vir fazer o verdadeiro sacrifício que fez. Bom, eu agradeço a você que ficou até o final dessa gravação. Se você gostou, dê o seu like, nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Eu agradeço a você e que Deus te abençoe ricamente.